Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário aqui pelos meus endereços telemáticos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Tem o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6 /. Eu preparo da maneira que eu consigo, procurando deixar os meus seguidores bem atualizados, né? Na medida do possível, já que eu faço tudo sozinho aqui. Eu sou pesquisador, editor, redator, revisor, locutor, então é meio difícil às vezes, né, uma atualização completa, mas o que eu posso fazer eu faço. Web Jornal do Paulo Maciel de 1º de março de 2023, quarta-feira. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, são venerados os santos Albino Adriano de Marsella e Eudócia. É o tempo da quaresma na igreja. Março, que está começando nesta data, é o terceiro mês do ano, com 31 dias. É o mês Internacional da Mulher, da Escola, do Outono, que começa no dia 20, da Água e da Constituição também. O mês da Constituição, que vem sendo tão desrespeitada nos últimos tempos, né? Está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se no dia 21 de dezembro de 2022. O outono começa em 20 de março, às 18h25. Vamos saber mais algumas informações da data. 1º de março de 2023 é quarta-feira, meio de semana, fase da Lua, quarto crescente. Começou no dia 27 de fevereiro. Estão se passando 60 dias do ano. Faltam 305 dias para terminar 2023. É a primeira semana da quaresma. É dia do aniversário do Rio de Janeiro, dia das crianças doentes, dia do turismo ecológico, dia mundial de zero discriminação, dia pan-americano do turismo. Agora vamos a alguns indicadores da economia brasileira. O salário mínimo, R$ 1.302, salário nacional. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Inflação medida pelo IPCA do IBGE, 5,77%, divulgada em 9 de fevereiro de 2023 pelo Banco Central. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, é o principal produto agrícola do estado. Fechamento dos negócios na segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.075, a saca de 60 quilos do produto em grão. Arábica Bebida Rio, R$ 970. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 665. O dólar no mercado financeiro em São Paulo fechou em alta de 0,1%, cotado a R$ 5,20. A Bolsa de Valores B3 ou Ibovespa fechou em baixa de 0,08%, somando 105.711 pontos. Vamos falar de loteria de números agora. Você joga na Mega Sena ou outra loteria? Mas eu vou falar aqui da Mega Sena, tá? Mega Sena está acumulada e tem sorteio nesta quarta-feira. O concurso 2.568 da Mega Sena, realizado no dia 25 de fevereiro, sábado, em São Paulo, não teve acertador na faixa principal das 6 dezenas. Os números sorteados foram 16, 22, 29, 35, 38 e 49. O próximo concurso é o 2.569, que ocorre nesta quarta-feira, 1º de março de 2023. A estimativa de prêmio é de R$ 9 milhões na faixa principal. O acumulado que vem do último teste é de R$ 3.857.000.
A quina do último concurso teve 59 ganhadores, cada um recebe R$ 35.496. Os 3.217 apostadores que fizeram 4 dezenas têm direito a R$ 930 cada. A arrecadação total somou 36.324.000. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pela internet no portal da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples custa R$ 4,50, com 6 dezenas. Os prêmios normalmente são sorteados a partir das 20 horas. Futebol Paulista. Vamos falar do Campeonato Paulista de Futebol. O São Paulo Futebol Clube perdeu de 1-0 para o São Bernardo em pleno estádio do Morumbi, em São Paulo. Confronto pelo Campeonato Paulista de Futebol da Primeira Divisão foi no sábado, 25 de fevereiro. No domingo, dia 26, jogaram Santos e Corinthians no estádio da Vila Belmiro, em Santos, com placar de 2-2. O Palmeiras, no mesmo dia, venceu a Ferroviária por 2-1 no Allianz Parque, em São Paulo, capital. São jogos válidos pela 11ª e penúltima rodada do Paulistão. Temos aqui também informações sobre o futebol capixaba. Próximos jogos de Rio Branco e Vitória, você fica sabendo aqui neste noticiário. Depois de vencer o Vitória por 1-0 na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, o Rio Branco tem novo jogo pelo Campeonato de Futebol Capixaba da Primeira Divisão 2023. Será nesta quinta-feira, dia 2 de março. Será então nesta quinta-feira, dia 2 de março de 2023, às 19h45, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, contra o Atlético Itapemirim. No sábado, dia 4, o Vitória enfrentará o Real Noroeste no estádio Salvador Venâncio da Costa. Olha, meus amigos e amigas, vem aí aumento de combustíveis, aumento de valores. Gasolina e etanol devem voltar a ser tributados a partir deste mês de março. E isso quer dizer que os preços dos combustíveis irão aumentar de valor para o consumidor. Na gestão do presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2022, foi feito um acordo para redução de impostos, incluindo os estados da federação, para, assim, baixar os valores dos combustíveis. A gestão petista, no entanto, deve voltar a cobrar essa porcentagem aí onerosa para o brasileiro que tem o seu veículo automotor. Isso pode influir também em produtos diversos, como alimentos. Gente, não tem jeito não. Aconteceu, nós temos que estar aqui para falar, né, o que aconteceu e o que está acontecendo e vai acontecer. Bem, o que aconteceu então foi uma morte, né, de uma pessoa conhecida. Nota de falecimento aqui. Morre médico e ex-deputado Douglas Pupim, uma pessoa muito conhecida no estado do Espírito Santo. O ex-deputado estadual do estado do Espírito Santo e médico Douglas Pupim morreu aos 84 anos de idade no domingo, 26 de fevereiro de 2023. Natural de Alfredo Chaves, no sul do estado, ele foi professor da Universidade Federal do Espírito Santo, atuou como secretário de Saúde estadual e ainda fez parte do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Na Assembleia Legislativa exerceu 2 mandatos como deputado estadual entre 1983 e 1991, pelo então PMDB. Homem das Letras, foi imortal da Academia Espírito Santense de Letras, sendo o 3º ocupante da cadeira 36 e tomando posse em setembro de 2021. Publicou 6 obras baseadas em pesquisas sobre
imigração italiana, além de artigos científicos sobre a sua especialidade médica, dermatologia. A cerimônia de despedida foi marcada para o Memorial Primícias, em Santa Lúcia, bairro de Vitória, até às 13 horas do domingo. Então, quem pôde participar, né, a cerimônia foi no domingo. Eu me lembro muito, como repórter, eu divulguei muitas informações sobre a atuação, né, desse importante personagem da história capixaba, né? E cada um, né, tem sua parcela de contribuição para o progresso do Estado, né? Na segunda-feira, foi realizada, na segunda-feira, dia 27, uma cerimônia de cremação no cemitério Parque da Paz, em Vila Velha. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Santos, decretou luto oficial de 3 dias e ressaltou a relação de amizade que tinha com o Pupim. Palavras do Marcelo Santos. Tive uma relação de amizade muito bacana com ele, que sempre me contava histórias da época em que era deputado, e me tornei um admirador desse ser humano com exemplar atuação como médico e deputado que foi. Chegamos a discutir ações do Estado, como acesso à região de Aparecidinha, perde a política capixaba, medicina e literatura. Então, foram palavras do presidente da Assembleia. Em uma rede social, o governador do Estado, Renato Casagrande, lamentou a morte de Pupim e prestou condolências à família. Disse ele: recebo com muito pesar a notícia da morte do médico ex-deputado estadual do Espírito Santo e ex-secretário da Saúde, Douglas Pupim. Sua partida deixa uma lacuna na política capixaba e na medicina, onde se dedicou a cuidar de pessoas e salvar vidas. Aí, nossos sentimentos também. Vamos falar de chuva? Porque o calor está imenso no estado do Espírito Santo. E teve chuva em Colatina. Precipitação pluvial de verão refresca a temperatura colatinense. Uma boa chuva de verão caiu sobre Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo, por volta das 7 horas de terça-feira, 28 de fevereiro de 2023. A precipitação chegou depois de muitos dias de calor intenso, refrescando momentaneamente a temperatura local. Quem ia trabalhar ou tinha outro compromisso foi obrigado a apoderar-se de seu guarda-chuva ou capa para cumprir a obrigação. Pois é, pessoal, saindo com guarda-chuva logo de manhã. Responsabilidade. Olha, uma opinião minha aqui, e é também uma notícia. Fizeram uma CPI contra o governo do presidente Jair Bolsonaro em plena época da pandemia do novo coronavírus, numa demonstração, em minha opinião, até de insensibilidade e também politicagem. Está na hora, neste momento, de deflagrar também uma CPI contra a atual gestão federal. Já existem assinaturas disponíveis, inclusive, para investigar realmente qual é a responsabilidade dos detentores do poder que aí estão nos episódios de 8 de janeiro de 2023. Eles têm a sua parcela de culpa também. Omissão também é culpa, ou outras coisas que só a CPI pode nos mostrar. Incrível, gente! Eu fico imaginando onde estão esses 33 milhões de brasileiros que vivem passando fome, que tem uma instituição que divulga isso. Eu não sei como chegam a esses números estapafúrdios. O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, ele considerou o quantitativo impossível. E olha que ele é uma pessoa que tem acesso aos números, né, do governo, da administração passada. Outras lideranças nacionais de diversos setores também não acreditam nesse número. Eu acho muito exagerado. É lógico, existem pessoas que são pobres, sim. Agora, pessoas que vivem passando fome, é diferente, né? Com tantas associações
que distribuem cestas básicas, igrejas, inclusive a minha distribui cestas básicas, eu já participei de distribuição, governos estaduais, municipais, federal, que pagam Auxílio Brasil, que dão proteção social, que tem secretarias municipais de assistência, CAD único para receber benefícios. É difícil acreditar, não sei por que eles fazem isso. Sonho. Olha, você já teve um sonho de consumo, digamos assim? Avião entre cidades espírito-santenses. Olha, já deveria funcionar uma linha aérea entre Colatina, aqui no noroeste do Espírito Santo, e Vitória, na região metropolitana do nosso estado. Pois há dias em que o tráfego na BR-101 se transforma num verdadeiro tormento para ocupantes de veículos automotores. No dia 17 de fevereiro de 2023, por exemplo, eu saí da rodoviária colatinense às 13h30 e só cheguei a Vitória depois das 18 horas. Houve um engarrafamento quilométrico e irritante, sendo uma das causas, pelo que pude apurar, um acidente rodoviário. Eu acho que os serviços de socorro deveriam ser mais agilizados, assim como a liberação de pistas de rolamento. Não sei a lei de trânsito que diz sobre isso, mas deviam liberar. Porque não adianta, se houve um acidente com morte ou feridos, não é parando todo o trânsito que vai se resolver a situação. Há também uma quantidade enorme, gente, de semáforos, desses sinais luminosos, na Grande Vitória. Eles fecham para carros, quando muitas vezes não há ninguém atravessando na faixa de pedestres. É algo assim impensável. Dá até para rir. Se houvesse aviões de passageiros fazendo a linha entre municípios importantes e a capital espírito-santense, com preços populares, eu acho que essa situação seria dirimida, né? Essa demora seria até evitada. Agora uma nota sobre antenas digitais. As antenas parabólicas antigas, que você vê em muitos tetos, em muitos telhados, muitos brasileiros ainda possuem, precisam ser trocadas. Com a chegada da digitalização da TV aberta, a parabólica residencial externa deve ser digital também, assim como os equipamentos internos, o receptor, o cabo, conectores e controle remoto. Em Colatina, numa pesquisa informal de preços, eu verifiquei que o valor do conjunto de produtos varia de R$ 500 a mais de R$ 700. E tudo aí vai depender da loja, da marca, do dia, da venda, da compra, né, se tem promoção ou não. Compra via web, via internet, pode ser mais vantajosa, eu acredito. Mas tem que verificar muito para não cair em golpe, né? A internet é uma ferramenta boa, mas você pode cair em golpe. Cuidado. Opinião, vou falar sobre factoide. Muitas mídias ou pessoas vivem das fofocas, meias verdades, factoides ou boatos, e não de fatos concretos. Às vezes, com seu próprio ódio por alguém, comunicadores inventam, aumentam ou disseminam algo ainda não bem esclarecido. Ou seja, eles envenenam. Há quem faça uma verdadeira detração. São detratores, pois detraem, falam mal de quem não gostam ou querem atingir maliciosamente, desvalorizando, menosprezando, depreciando, inclusive dos mais próximos à vítima principal. Passam informações falsas ou de fatos não confirmados, e outros vão multiplicando a sua maneira, às vezes até sem maldade. Os outros podem fazer isso, mas o primeiro que começou muitas vezes utiliza a maldade. É o mal dizer. Em muitos casos, depois precisam se retratar, né? Em vez de bem dizer, eles praticam o mal dizer. Manchetes do jornal A Tribuna de terça-feira, 28 de fevereiro de 2023. Eu divulgo as manchetes do jornal A Tribuna
editado em Vitória no Espírito Santo aqui, porque é o único diário que circula de forma impressa nos municípios capixabas, em bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Vejamos o que saiu na capa, então. Mutirão de bancos para limpar o nome de 500 mil no Espírito Santo. Com diversas condições oferecidas, vão ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial e consignado, entre outras modalidades, até o fim de março. 10 festivais de música até julho. Recorde de nascimentos por cesáreas. Combustíveis devem puxar alta de alimentos. O valor do combustível deve aumentar com a volta de tributos aí nessa atual gestão federal que entrou aí. Não sei como. Detran diz que o que mais provoca multas para motociclistas. Mais de 585 mil motos circulam no estado do Espírito Santo. E o excesso de velocidade lidera o ranking das infrações, sendo responsável por 57.807 registros em 2022. Dr. João responde: prevenção e vacinação entre principais intervenções contra doenças. Imposto de renda, restituição mais rápida para quem aceita o Pix. Futebol, Vasco goleia e pega embalo para clássico. Vascaínos festejam vitória sobre o Boa Vista por 4-1, goleada no Boa Vista. Os vascaínos estão alegres. Flamengo busca título e a virada de chave. Arrascaeta atua como titular contra o Del Valle. Seleção para 7 mil bolsas em faculdades com nota do Enem. Olha, vamos falar da quaresma. Devemos vencer as tentações, recomenda o pároco da paróquia central de Colatina. Na missa do primeiro domingo da quaresma, na catedral, o padre José Valdeci Romão, pároco local, explicou que a Bíblia Sagrada contém um texto catequético e não jornalístico, histórico. Esse texto catequético da Bíblia visa ensinar uma verdade. Falando sobre as leituras do primeiro domingo da quaresma, referiu-se à tentação dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, enganados pela serpente, o diabo, quando o pecado entrou no mundo. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículos do 7º ao 9, capítulo 3, versículos do 1º ao 7º. Deus criou o ser humano e lhe concedeu o livre arbítrio, a liberdade para tomar decisões próprias. E aí, o primeiro casal do mundo decidiu comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, sob a tentação do diabo, a fim de tornar-se como Deus. Por essa desobediência ao Criador, que não havia permitido comer desse fruto, eles se sentem nus e precisam se vestir. Em sua carta, São Paulo apóstolo, falando aos Romanos, capítulo 5, versículos do 12 ao 19, catequiza que pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo, e pela obediência de Jesus Cristo veio a salvação, a nossa redenção. O sacerdote, na sua homilia, lembrou que mesmo batizados, os fiéis cristãos carregam a concupiscência, o desejo de pecar. A concupiscência permanece em nós. E por isso devemos ser obedientes à palavra de Deus a fim de vencer as tentações que o mundo, a serpente, como a serpente lá no Gênesis, nos apresenta. O mundo hoje é a serpente nos apresentando o fruto proibido. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos do 1º ao 11, Jesus, nos 40 dias no deserto, vai desmontando as investidas do inimigo, do diabo, que oferece poder, prestígio, fama, glória, corrupção. As tentações em nossa vida hoje são ignorar e desobedecer a Deus para seguir as próprias vontades de ser, ter, poder, sem se indignar, por exemplo, com a corrupção. Corrupção aí foi aceita por milhões de brasileiros.
e gente até que tem formação superior, conhecimento, alguns nem tanto. Outros que nem escola quiseram frequentar, estão aí no poder. Gente, o demônio vem usando as pessoas, às vezes, do nosso próprio convívio, para fazê-las desobedecer o que está no projeto de Deus. Por isso, todos devem ficar atentos, a fim de vencer as tentações do inimigo, se querem chegar à glória e salvação eternas. Quem almeja a salvação eterna tem que tomar cuidado, né? Inclusive, temos aqui orientações católicas para o mês de março em Colatina. Eu recebi o documento da Paróquia Central de Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. O pároco local, Padre José Valdeci Romão, transmite orientações. Neste tempo de Quaresma, deve ser intensificada a vida de oração, exorta o padre. A celebração da Via Sacra é um dos exercícios espirituais propostos pela Igreja para este tempo. A vivência do jejum como forma de autoconhecimento e mortificação do corpo ajuda a entender melhor o plano de Deus para a vida do cristão. A prática da esmola ou caridade ajuda a experimentar o rosto de Cristo manifestado nos mais pobres. E a prática da oração ajuda a escutar Deus, ou reaprender a escutar o que o Senhor está nos falando. Orar é falar com Deus. Ele pede que para a visita pastoral do bispo diocesano Dom Lauro Sérgio Vestiani Barbosa, cada comunidade prepare tudo com muito carinho e zelo. E para a missa de encerramento da visita pastoral, que em todas as comunidades seja feita uma motivação para que os fiéis participem. Vamos participar. O bispo é o nosso líder maior na paróquia, na diocese, melhor dizendo. Quanto às confissões individuais, serão concentradas na Semana Maior. Para a reunião do dia 10 de março, em preparação da Semana Santa, deverão participar equipes de liturgia das comunidades, ministros extraordinários da palavra, coordenadores de canto de ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão e dos coroinhas. Já para a reunião ampliada do CPP, no dia 28 de março, deverão participar todos os representantes dos conselhos comunitários e coordenações paroquiais. Temos mais informação? Sim, vamos falar sobre o jejum, porque as pessoas praticam o jejum na Quaresma, e de acordo com o Código do Direito Canônico da Igreja Católica, o jejum é a forma de penitência que consiste na privação de alimentos. Para tal prática, a orientação tradicional é que se faça apenas uma refeição completa durante o dia. E caso haja necessidade, podem se tomar 2 outras pequenas refeições, que não sejam iguais em quantidade à habitual. É só reduzir a quantidade. Pelas orientações da Igreja, estão obrigados ao jejum os que tiveram completado 18 anos até os 59 completos. Os outros podem fazer, mas sem obrigação. Grávidas e doentes estão dispensados do jejum, bem como aqueles que desenvolvem árduo trabalho braçal ou intelectual no dia do jejum. Bem, a abstinência é outra coisa. Consiste em não comer carne de animais de sangue quente, nem molhos ou sopas à base dessas carnes. Essa é a abstinência. Por isso é que o pescado é permitido em sua substituição. A abstinência é obrigatória para os fiéis a partir dos 14 anos de idade, na quarta-feira santa, aliás, na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa e também em todas as sextas-feiras do ano. Você sabia que a abstinência acontece em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que elas coincidam com alguma solenidade? Falar em igreja, vamos à missa programada para este dia. Estamos na quarta-feira, dia 1º de março de 2023, 19 horas tem missa
celebração eucarística presidida pelo pároco local, Padre José Valdeci Romão. Na quinta-feira, dia 2 de março, na Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina, ao meio-dia, haverá missa, hein? É a primeira quinta-feira do mês. Celebração eucarística presidida pelo Padre Valdeci na Catedral, e haverá tarde de adoração pelas vocações. Às 19 horas, celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser na Catedral. Programação da sexta-feira na Catedral de Colatina, dia 3 de março de 2023. Primeira sexta-feira do mês. Ao meio-dia, missa presidida pelo Padre José Valdeci Romão na Catedral Colatinense. Às 15 horas, celebração da Via Sacra na Catedral também. Às 18 horas, atendimento de confissões com o Padre Hernandes Samuel Fantin, novamente na Catedral. E às 19 horas, missa ou celebração eucarística, que são sinônimos, missa votiva do Sagrado Coração de Jesus, presidida pelo pároco local, Padre José Valdeci Romão. Olha, se vocês quiserem mais informações, a Secretaria Paroquial da Catedral funciona na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta, das 8 às 11, das 13 às 18. No sábado, das 8 às 12. Telefones 0 Operadora 27, 2102 5010 e 2102 5006. Vou passar para vocês também o telefone da paróquia Santa Clara. São dois telefones, o fixo e o celular. 0 Operadora 27 99934 5155 e o 3722 6249 é o fixo. Paróquia Santa Clara é dos franciscanos, sua sede é no bairro São Vicente. E lá também tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que tem missa diariamente, de segunda a sábado às 7 horas e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro, com algum representante do mosteiro, é 3721-0864. Temos aqui também o telefone da Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, zona norte de Colatina, 99507-2251. Eu também de vez em quando estou em Vitória e frequento o Santuário Divino Espírito Santo. Na verdade, mais precisamente em Vila Velha, né? Entre Grande Vitória, Vila Velha, Santuário Divino Espírito Santo, tem o WhatsApp 0 Operadora 27 99985-3558 e o telefone 3329-1266 é o fixo. Emprego, hein? Você está desocupado, procurando emprego? Chances para trabalhar em Colatina, hein? Olha, a Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine de Colatina, divulgou na segunda-feira, 27 de fevereiro, 90 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas locais. São vagas para atividades diversas, inclusive havia 12 vagas para ajudante de obras. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas que estão interessadas em trabalhadores. O telefone é 0 Operadora 27 3721 7102, endereço físico Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. Mais um momento de atualidades. São reflexões que eu gosto de passar para vocês para os nossos momentos de elevação do pensamento ao eterno. São muito boas essas reflexões, essas meditações, porque eu procuro agir com muita sobriedade. Você pode ver esses momentos de atualidade, principalmente nos web jornais do Paulo Maciel,
no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Anos de idade, 72 anos de vida católica. Olha que bonita informação. O irmão marista Antônio Gava, de Colatina, no noroeste do Espírito Santo, completou em 2022 90 anos de idade e 72 anos de vida religiosa. Uma pequena lembrança com fotografias e dizeres foi distribuída na oração do Terço dos Homens, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Esta lembrança traz a seguinte inscrição, uma passagem bíblica, João 19, versículos do 25 ao 27. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquele dia e daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Olha o impresso sobre esta passagem natalícia de 72 anos de idade e dos, aliás, 72 anos de vida católica e 90 anos de idade. O impresso destaca ainda: irmão Gava demonstra uma vida dedicada a servir. O registro é da província marista Brasil Centro-Norte. Agora, comentário ou opinião. Vamos passar para vocês nossas opiniões dentro do que permite a Constituição brasileira. Comentário ou opinião sobre ativismo judicial. Será que mudará alguma coisa sobre o ativismo político-judicial do Brasil? Olha, eu infelizmente não vejo luz no fim do túnel. O que se observam são casos em que sentenciador fala mal do chefe do Poder Executivo, que comemora sua derrota eleitoral, que age com tirania fora dos limites constitucionais, causando medo, determinando prisões, multas, desmonetizações de canais na web, que impede posse de integrante do Executivo Federal, que manda prender sem os devidos processos legais habituais, que manda Legislativo Federal instalar a CPI, ao invés de respeitar a sua autonomia, que decide até em nome de Legislativo Municipal, anulando as votações de vereadores, que ignora condenações por corrupção em 3 instâncias e anula tudo. Meu Deus do céu, para que existem legislativos? Para que existem executivos? Para que juízes concursados em várias instâncias? Decisão deles não vale nada. Não sei aonde vamos parar. Rezemos pelo nosso Brasil. Só Deus na causa. Reflexão. Temos mais uma reflexão aqui. Se você não crer que Deus é soberano, dificilmente influenciará o mundo para o bem. É uma paráfrase de pregação do pastor Augustus Nicodemos, que eu peço licença para transmitir aqui. Se você não crer que Deus é soberano, dificilmente você será alguém que influencia, mas será influenciado. Examine-se à luz da palavra de Deus. Você será de fato uma influência no meio desse mundo perdido, no meio dos caldeus que nos cercam? Ou deixará que eles mudem quem você é e o transformem num deles? É uma pergunta. Eles querem mudar até o seu sexo, com a ideologia de gênero,
Eles estão dizendo assim: você pode ser outra coisa se você quiser. Você não é um homem. Você não é mulher. Você pode ser o que você escolher. Até recentemente havia 16 combinações possíveis sobre o que você pode escolher ser. Eles querem mudar até o seu gênero, não é só o seu nome e sua religião, não, mas até a sua identificação. Aquilo que faz você ser o que você é. Essa doutrinação está na universidade, nas escolas, na mídia perversa, a mídia que só se interessa por dinheiro, está nos filmes. Um filme premiado, A Forma da Água, é a defesa do bestialismo, o amor entre as espécies, e as pessoas absorvem, gostam e nem percebem o que está acontecendo por detrás. Ou seja, toda essa doutrinação. Eles querem mudar você. Quem você é. O seu Deus, a sua fé, o seu nome e até aquilo que é mais fundamental na personalidade, o seu sexo. Será que as pessoas não percebem isso, não, gente? É triste ver os jovens caminhando nessa direção e eles não percebem isso, pelo menos é o que parece. O livro de Daniel, do profeta Daniel, nos mostra que é possível dizer não ao mundo, às coisas mundanas. Se você crer que Deus está no controle, que Ele é o Senhor, você pode dizer não ao mundo. Você pode resolver que vai se manter limpo, que não vai se contaminar. E Deus lhe dará graças, abrirá portas, o abençoará. Claro que haverá oposição, mas Deus cumprirá em você o propósito dele. Você vai ser testemunha dele lá no coração da Babilônia da vida, como Daniel foi, do início ao fim, enfrentando o exílio. Evangelização, juízo final. Eu acho importante a gente falar sobre evangelização e sobre juízo final, porque evangelização, juízo final, informações úteis para você sobre a vida eterna. Primeiro, Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, versículo 41. Segundo, Deus não poupou os anjos pecadores, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, reservando-os para o juízo. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 4. Terceiro, os que tiverem feito boas obras sairão para a ressurreição da vida. Os que tiverem agido mal ressuscitarão para serem condenados. João 5, versículo 29. Quarto, dai ações de graças, porque, como bem sabeis, nem o dado à prostituição, nem o impuro, nem o avarento, que é um idólatra, participarão da herança do reino de Cristo e de Deus. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 5. Quinto ponto. Ou não sabeis que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os prostitutos, nem os adoradores de ídolos, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem tampouco os beberrões, os injuriadores e salteadores terão parte no reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 9 ao 10. Sexto item. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é um assassino.
e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna, permanente dentro de si. 1 João, capítulo 3, versículos do 14 ao 15. Sétimo ponto para a reflexão. Elas, nações sediadas e seduzidas em Satanás. Elas, essas nações seduzidas por Satanás, se espalharam por toda a terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas um fogo desceu dos céus e as devorou. E o diabo que as seduzira foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já se encontravam. E eles serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, versículos do 9 ao 10. Algumas reflexões curtas. Não devemos procrastinar as nossas boas ações. Não devemos deixar para depois. Então, não procrastine. Isso é ruim. Procrastinar é ruim. Se tem que fazer, faça já. Falar nisso, para fazer parte de 1%, você precisa fazer o que 99% não fazem. É preciso colocar a mão na massa. Para fazer parte de 1%, você precisa fazer o que 99% não fazem. Comentário assertivo agora. Num período de observação do mundo, eu percebi a irresponsabilidade de muitos de nossos conterrâneos. Numa época eleitoral, havia um membro de uma família que agia inconsequentemente. O observador via aquela atitude grotesca e pensava, mas os outros parentes devem ser equilibrados e sensatos. Tempos depois, no entanto, o observador viu outro e mais outro familiar do inconsequente, todos igualmente aloprados. Minha nossa! Até mesmo o mais velho, que teoricamente deveria ser o exemplo por ser o primogênito. Que triste ver o desequilíbrio em toda a família. É um mal enraizado dentro do próprio lar. Que Deus ajude esses indivíduos a conquistar a sobriedade, a temperança, pois assim sucede em muitos grupos sociais. Vemos pessoas sem qualquer responsabilidade pelo seu país. São verdadeiros apátridas. Pessoas que não têm pátria e pelo jeito não têm família também. Agora vamos falar sobre vida eterna. Apocalipse 22, versículo 12. Eu venho em breve, e a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para sempre. Apocalipse 21, versículo 5. Eu estou fazendo novas todas as coisas. Arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos enquanto é tempo, para serem apagados, perdoados os vossos pecados. O juízo final será para acabar com a morte, a dor e o sofrimento e confirmar o destino dos maus. Isso está em Marcos. Aliás, está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Em Marcos, capítulo 13, versículos do 24 ao 27, está o seguinte trecho. O sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, não brilhará,
os astros e estrelas cairão e os céus serão abalados. Verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu, de todos os cantos do mundo. Senhor meu Deus, perdão. Se eu te pedi várias vezes a morte ou incapacidade física dos inimigos da nação, inimigos da família, inimigos da fé, inimigos da liberdade, sepulcros caiados, hipócritas e desdenhadores. Perdão, Senhor, se eu te pedi a morte ou incapacidade física desses inimigos. Eu, no entanto, Senhor meu Deus, considero isso um alerta e exortação à reconciliação, conversão e arrependimento. Se esse clamor é indevido, perdão, Senhor. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá significa vinde Senhor Jesus, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Vem Senhor, um dia Ele vai voltar e vai ser o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Senhor, perdão pelos meus pecados, do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna convosco, Senhor Jesus.